Olá, queridos alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela e vou estar com vocês para esta aula. Vamos lá, então? A aula de hoje nós temos como objeto de conhecimento fonética, fonemas e letras, encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, detalhamento, aspectos semânticos, efeitos de sentido, diferenciação conceitual entre fonemas e letras, conceituação fonológica sobre os encontros vocálicos e as implicações ortográficas acerca dessas questões. Então, o que nós vamos estudar um pouco hoje é sobre fonética. Vamos estudar um pouco do que é letra, do que é fonema, os encontros consonantais e os encontros vocálicos. Vamos então? Muito bem! Fonema e letra representam, respectivamente, os sons, que é da fala, e os sinais gráficos, que é a escrita. Então, os fonemas, nós sabemos que é o som, e o sinal gráfico é a letra. Os fonemas são as unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala, e são representados entre barras oblíquas. Então, quando nós falamos em fonética, vamos estudar fonética, nós vamos encontrar essas barras oblíquas, e essas barras é que vem trazendo a divisão das palavras com relação a letras e com relação a fonemas, ok? As letras, por sua vez, são os sinais gráficos, que tornam possível a escrita. Juntas de forma ordenada, as letras constituem o nosso alfabeto, certo? Vamos ver então a classificação dos fonemas. Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Então nós temos aí vogais e semivogais. Lá no ensino fundamental vocês já viram um pouco a respeito disso. Então, vogais e semivogais. Vamos ver então o que é uma vogal, o que é uma semivogal. Vamos lá? Vogais. As vogais são sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca. Olha aí. A, E, I, O, U. Ou pela boca e pelas fossas nasais, que são as letras nasalizadas que nós falamos, né? A, E, I, O, U. Então, a gente percebe que é falado de uma forma diferente. Exemplos: pia, ando. Viu como nasalizou? Ando. Cesto, quero. Lente, li. Lindo, sonho. Avó, som, susto, untar. Então, vocês percebem que o som ora vem pela boca, ora vem pelas fossas nasais, de acordo com a construção da palavra, as letras que compõem a palavra, ok? Vamos ver então as consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca. Por isso, precisam sempre do acompanhamento das vogais. Exemplo: base, deduzir, falar, pedaço, redigir, sintetizar. Então, não tem como eu falar uma palavra apenas com consoantes. Eu sempre vou precisar de uma vogal para acompanhá-la, para que ela tenha sentido, ok? As semivogais. As semivogais são os fonemas I e U, que aparecem com uma vogal formando uma sílaba. Então, nós podemos ver que a vogal e a semivogal, elas vão estar acompanhando, a semivogal vão estar acompanhando vogal, certo? Essa semivogal. Lá na frente nós vamos aprender um pouco mais. Então, semivogal é I e U, que aparecem
com uma vogal, formando uma sílaba. Então, quando eu encontrar um A e um U, então eu sei que aqui eu tenho uma vogal, aqui eu tenho uma semivogal. Ai, também. Olha aí, vogal, semivogal. Então, precisamos sempre prestar atenção que o I e o U são semivogais, quando aparece ao lado de uma vogal. As vogais são, aí no caso, quando eu separo vogal e semivogal, eu sei que se semivogal é I e U, vogal é A, E e O. Essas três são vogais, porque semivogal é o I e o U, certo? Então temos aí exemplo, cari, mal, paz, rei, seita, venceu, ok? Então, já temos aí uma ideia do que é vogal, do que é semivogal e do que é consoante. Agora vamos ver um pouquinho da fonética, o som dessas palavras. Vamos ver então, temos aí exemplos de fonemas. Lembra no início da aula que eu disse que ia aparecer entre algumas, vamos ter assim separadas as letras? Nem sempre uma palavra tem o mesmo número de letras e o número de fonemas. Algumas palavras vão ter mais letras e menos fonemas, outras terão menos letras e mais fonemas. Vamos ver então. Táxi. Táxi nós temos aí 4 letras, certo? Mas esse X, ele representa 2 fonemas. Olha aí, entre as barras aí. Tá, que, si. Então, eu tenho 4 letras e tenho 5 fonemas. Olha a palavra campo. Olha esse A com esse tio em cima aí. Nasalizou esse M. Esse M aí, então, ele desaparece. Então, fica campo. Quando nós pronunciamos, nós falamos campo, nós não falamos campo. Ninguém fala campo, a gente fala campo. E aí o M desaparece. Então eu tenho 5 letras, tenho 4 fonemas. Geralmente o M e o N, acompanhado da vogal, ela sempre vai nasalizar, tá, pessoal? E aí ela desaparece. Humor, nós sabemos que o H, em muitas palavras, especialmente no início, ela não tem nenhum sentido, ela não tem nenhum som. Então, nós temos aí humor, 5 letras e 4 fonemas. Vermelho. Vermelho. Lho. Olha aí, nós temos aí o encontro de 2 consoantes que eu só vou pronunciar uma. O LH, ele é pronunciado apenas uma vez, vermelho. Então, eu tenho 8 letras, mas tenho só 7 fonemas. E luva? Luva, eu tenho 4 letras e tenho também 4 fonemas, porque todas as letras são pronunciadas, certo? Vamos ver mais alguns exemplos na fonética. A letra G e a letra J podem representar o mesmo fonema quando se juntam as vogais E e I. Exemplo, G e G. Olha aí, exemplo. Singelo, 7 letras. Singelo. Lembra que eu falei o N e o M após uma vogal, ela vai ser nasalizada, ela vai desaparecer. Por isso que nessa palavra nós temos 7 letras, porém só 6 fonemas. Olha lá, sigilo. Eu não falo singelo, eu não falo singelo, eu falo singelo, sigelo. Refúgio. Temos aí refúgio. Aí eu pronuncio todos, olha aí. Refúgio. Você consegue perceber que todas as letras foram pronunciadas. Então, 7 letras e 7 fonemas. Vamos ver a letra H. A letra H, como eu disse anteriormente, no início da palavra ela não é fonema, ela não tem som nenhum. Por exemplo, a palavra harpa. Eu tenho um H aí, tenho 5 letras
mas o H não tem fonema. Então, eu tenho 4 fonemas na palavra harpa. Hoje, a mesma coisa. Eu tenho o H, tenho 4 letras na palavra H, tenho 4 letras na palavra hoje, mas tenho só 3 fonemas. Podemos ver, então, a letra M e a letra N, que também tem aí aquilo que eu falei no início várias vezes já nesta aula. O M e o N, em algumas situações, ela vai ficar nasalizada, e aí ela não vai ter fonema, não vai ter som. Campo, olha aí, campo. Eu não falo campo, eu falo campo. Atento, atento. E tampa, tampa. Eu não falo tampa, eu falo tampa. Percebem? Todos nós falamos dessa forma, independente do lugar que nós moramos, seja no norte, no sul, no leste, no oeste, centro-oeste, nordeste, todos, essa fonética é geral no Brasil, tá, pessoal? E aí vamos ver a letra N. Quando não tem nasalização, as letras M e N são fonemas. Então, olha aí, navio. Agora eu estou falando a letra N. Eu estou pronunciando a letra N, porque ela está ali antes de uma vogal. Navio, 5 letras, 5 fonemas. Soma, a mesma coisa. 4 letras, 4 fonemas. Então, quando o N e o M vierem antes de uma vogal, ela tem fonema, ela tem som. Quando ela vier depois de uma vogal, ela vai ficar nasalizada e vai desaparecer o seu fonema. Aí nós não contamos como fonema quando for contagem de fonema, tá bom? Letra X. A letra X pode representar o fonema S, Z e K, seguido de S, o KS. Vamos ver. Sexto. Então, aqui eu tenho 5 letras, 5 fonemas. Ele tem o som, ele é um X, mas ele tem um som de S, certo? Sexto. Exalar. Também tenho 6 letras, 6 fonemas, mas é um X com som de Z. E tenho a palavra fixo. Olha aí, agora eu tenho 4 letras, mas esse X, ele representa KS, como lá no caso de táxi, lembra? Então, fixo, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Agora podemos então ver o que é dígrafo. Vocês lembram no ensino fundamental? Vocês já viram. Agora estão vendo novamente para fixar, para ampliar esse conhecimento de vocês a respeito da fonética, que é importante, tá bom? Os dígrafos, além das letras que nós já vimos, há os dígrafos, o encontro de 2 letras que representam um único fonema. Olha aí, eu tenho 2 letras, mas eu só pronuncio uma, como no caso chuva, arranhar, quindim, aborrecer, nascer. Olha, pessoal, nascer não existe essa palavra, tá? Isso é um regionalismo. Tanto lá no Rio de Janeiro, como aqui no Amazonas e no Nordeste, costuma-se dizer nascer, mas o correto é nascer. Não existe um i ali para você dizer nascer, certo? Então, olha aí, nascer, certo? Então, dígrafo é o encontro de 2 letras, mas com apenas um fonema. E nós vamos encontrar outros encontros também de letras que vão ser pronunciadas apenas uma vez, ok? Então, vamos ver. Encontros vocálicos são encontros de vogais ou semivogais. Lembra que nós vimos as semivogais. Semivogal é E, é o I e o U. Semivogal, I e U, acompanhado de uma vogal, certo? Então, olha aí, encontros vocálicos são encontros de vogais ou semivogais sem consoantes intermediárias. Eles acontecem da
na mesma ou em outra sílaba, sendo classificados como ditongo, tritongo e hiato. Vamos ver um pouco mais? Isso quer dizer que quando vogais e semivogais, sons vocálicos ditos com menos força, aparecem umas ao lado das outras numa palavra. Acontece um encontro vocálico. Então, tem duas vogais, uma vogal e uma semivogal. Por quê que é encontro vocálico? Então, nós vamos ver que uma delas tem um som mais forte, a outra tem um som mais fraco. O som mais fraco é a semivogal, tá bom? Seguindo, se uma consoante aparecer entre as vogais e as semivogais, elas deixam de estar juntas e não ocorre o encontro vocálico. Aí não é encontro vocálico. Olha aí, lua, madeira, Uruguai. Então, nós percebemos aí que vamos ter umas diferenças aí. Lua, por exemplo, não pode ser classificado como um ditongo, porque eu tenho, na hora de separar essa palavra, lua, eu vou separar o U do A, não é verdade? Então, vamos ver como que acontece isso. Ditongo. Ditongo é o encontro vocálico em que a vogal e a semivogal ficam juntas, mesmo quando se faz a separação de sílabas. Por exemplo, céu, tranquilo, olha a separação de sílabas da palavra tranquilo. Então, nós temos ali o Q, o I, que fica junto. E boi, que não tem separação, é uma palavra só, né? É uma monossílaba, né? Ok? E céu também é uma monossílaba, por isso que não pode ser separado. Ok? De acordo com a posição da vogal e da semivogal, os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Aí agora que nós precisamos lembrar o que é semivogal e o que é vogal. Por quê? Porque o ditongo crescente, os ditongos crescentes são aqueles em que a semivogal vem antes da vogal. Então nós temos aí semivogal mais vogal. Isso é um ditongo crescente, porque ele começa com um som fraco e o som aumenta. A semivogal tem um som fraco, a vogal tem um som mais forte. Olha o exemplo. Igual, cota, pátria. Então você percebe que a semivogal vem antes. Então o som é crescente da semivogal para a vogal, por isso que se chama ditongo crescente. Agora vamos ver os ditongos decrescentes. O que acontece? Ao contrário. Então, vamos ter uma vogal que vem antes da semivogal. Então, eu começo esse encontro de ditongo aí, o encontro vocálico, eu começo com um som forte e ele fica mais fraco. Começa com uma vogal e termina com uma semivogal, por isso que é decrescente, o som diminui. Meu, herói, cai. Percebem? Que em meu tem o E, no herói tem o O e no cai tem o A, que são vogais. E em seguida eu tenho uma semivogal, certo? Então, seguindo, de acordo com a pronúncia dos ditongos, podem ser orais ou nasais. Ditongos orais são os pronunciados apenas pela boca. E no caso, ai, ia, ui, iu, ui, eu, el, ui, ei, i, ui, oi, etc. Exemplo, mal, sei, viu. Então, são ditongos orais. Agora, ditongo nasal. Como que acontece o ditongo nasal? Ele não vai ser pronunciado pela boca, mas pelo nariz. Nasalizar, nasal. É o caso de ão, eu, ão. Olha o M e o N depois de uma vogal. Lembra que eu falei anteriormente? Então, olha aí o que acontece. Mãe, levem, muito. Então, você percebe que nasalizou a palavra. Então, essa palavra, ela não é pronunciada pela boca, mas pelas fossas nasais. Por isso
que são ditongos nasais. E aí, no caso, M e N, ela acaba sendo nasalizada por conta disso, porque ela está ao lado de uma vogal. E ela se torna uma semivogal, no caso, certo? Lembra sempre, quando eu nasalizo o M e o N, eu vou ter menos fonética. Não vai ter som essa palavra, essa letra, tá bom? Palavras com ditongo, vamos ver então. Exemplos: automóvel, boi, cai, céu, Deus, outro, papai. Então, as de cima não foram separadas porque são monossílabas, tá bom? Agora vamos ver o que é um tritongo. Nós temos o tritongo também, né? Tritongo é o encontro vocálico em que semivogal mais vogal e mais semivogal ficam juntas. Enrolou, né, pessoal? Não, não enrolou não, presta atenção. Eu tenho uma semivogal, eu tenho uma vogal e em seguida eu tenho novamente uma semivogal para constituir o tritongo. Vamos ver um exemplo. Uruguai. Temos aí Uruguai. Então temos uma semivogal U, temos uma vogal A e temos uma semivogal I. E aí nós vemos na sequência saguão, que nós vamos falar saguão, não, é saguão. Enxaguão, enxaguão. Não falo enxaguão, eu falo enxaguão, certo? Continuando vendo sobre tritongo. Os tritongos podem ser orais ou nasais também. Então, oral pronunciado pela boca e nasal pronunciado pelas fossas nasais, ok? Exemplo. Temos exemplo aí. Paraguai, enxaguei, enxaguei, iguais. Percebem? Isto é oral, tá bom? Então, agora vamos ver um pouco mais sobre tritongos. Os tritongos nasais são pronunciados pela boca e pelo nariz. Os orais são só pela boca. Não tem nenhuma interferência, certo? As consoantes M e N podem acompanhar os tritongos. Quando isso acontecer, os tritongos são classificados como tritongos nasais. Falei anteriormente, né? Vamos ver exemplo. Quão, saguões, enxaguem. Percebe que esse enxaguem, esse M desse enxaguem, terminou em I? Percebem? Falem, pronunciem, enxaguem. Então, eu não falo enxaguem, eu falo enxaguem. É um I que termina ali. Então, foneticamente, ali é um I. Tá bom? Por isso que é um tritongo. Ok? Vamos ver, então, mais palavras sobre tritongo. Apaziguou, desaguou, enxaguam, enxaguei, enxaguem, iguais, ninguém. Olha o ninguém aí, olha. Ninguém. Esse N ali já desapareceu, né? Ninguém. Não falo ninguém, eu falo ninguém. Esse N desaparece na hora de contar fonética, tá? E gen, que termina em I. Foneticamente eu tenho aí um tritongo. E Paraguai. Além de todos esses encontros de tongos, tritongos que nós vimos, temos também o hiato. Vamos ver o hiato? Hiato é um encontro vocálico em que duas vogais aparecem juntas numa palavra, mas ficam em sílabas diferentes quando fazemos a separação de sílabas. Vamos ver um exemplo. Afiado, águia, álcool, álcool. Então, nós falamos álcool, mas como que eu separo isso? Olha aí a separação. Então, quando eu tenho duas vogais dentro de uma palavra que eu pronuncio separadas, eu tenho um hiato. Olha o exemplo, mais exemplo. Baú, coelho, dia, elogio, faísca. Percebem? São duas vogais, aqui já não importa mais se é vogal ou semivogal, não importa. O que importa é que são duas vogais, encontro de duas vogais
que são pronunciadas separadamente. Isto é um hiato. Vem mais exemplo aí, vamos ver? Gênio, hiato, iate. Vamos ver então agora os encontros vocálicos e consonantais. Os encontros vocálicos são o encontro de vogais ou semivogais, sem consoante entre elas, como nós vimos. Mãe, poeta, piada, tá? Então, semivogais e vogais dentro de uma palavra, nós temos encontros vocálicos e vamos ver encontros consonantais também. Os encontros vocálicos são classificados em ditongo, tritongo e hiato, que nós vimos agorinha, né? E, seguindo mais, temos os encontros consonantais, são a sequência de duas ou mais consoantes, sem a presença de vogais entre elas. E temos aí exemplo, um exemplo de encontro consonantal: Brasil, cacto, flor, objetivo, psicologia. Olha a psicologia, né? Temos aí encontro de consoantes. Continuando, os encontros consonantais podem ser separáveis ou inseparáveis. Tem aqueles que podem ser divididos e aqueles que não podem ser divididos, tá bom? Vamos ver? Encontros consonantais são separáveis. Quando a palavra é separada, as consoantes ficam em sílabas diferentes. Vamos ver exemplo. Advogado. Então, olha aí. Advogado, eu tenho o D e o V, mas foram separados na separação de sílaba. Sorte. Também. Torta. Então, são encontros consonantais que serão separados dentro da palavra na hora do momento de fazer a separação de sílaba. Geralmente, quando termina a nossa linha no caderno, e agora, como é que eu separo essa palavra? Não sei como separar, olha aí. Tem que saber, pessoal. E vamos lá. Continuando. Os encontros consonantais inseparáveis são quando a palavra é separada e elas ficam na mesma sílaba. Vamos ver exemplo? Blusa. Ficou numa sílaba só. Livro. Também. E trem, que é uma sílaba só, porque é uma monossílaba. Então, você vê que dentro da palavra, se eu for separar, se eu for quebrar essa palavra no final da minha linha do meu caderno, eu tenho que saber onde vai ficar essas duas letras aí, esse encontro consonantal. É importante que nós saibamos disso, né? Nós temos que saber como separar essas sílabas. Então, na separação de sílaba, nós precisamos saber que o encontro consonantal, eu posso SS, eu posso deixar um S no final da linha e pôr o outro S na outra linha. Posso ou não posso? Posso. O RR, agora o LH, o CH, eu não posso. Eu tenho que deixar tudo junto para não ter erro ortográfico. Então, nessa aula de hoje, nós tivemos bastante relembrança, né? Nós revisitamos aquilo que nós já aprendemos no ensino fundamental, que é o encontro consonantal, o encontro vocálico, a fonética, o número de letras, o número de fonemas, as palavras cujas letras têm o mesmo número de letras e diferentes números de fonemas, de acordo com a estrutura dessa palavra. Vimos o ditongo crescente. Como é o ditongo crescente? Começa com uma semivogal e vai para a vogal. Como é um ditongo decrescente? Começa com vogal, vai para a semivogal. Então, a decrescente, ela começa com vogal e termina com semivogal. E a crescente, ela termina com começa com uma semivogal e termina com uma vogal. Então, vamos pensar aí em som que a gente consegue entender, né? E os tritongos, lembrando que o M e o N, quando vem antes de uma vogal, ela tem som. Mas quando ela vem depois de uma vogal, ela não tem som, ela não tem fonema. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais, até a próxima!